Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, a nossa história de hoje é sobre José. Bom, existia na terra de Canaã um homem chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. Dos 12 filhos de Jacó, José era o que Jacó mais amava, porque José era o filho que nasceu quando ele já estava bem velhinho, mesmo não sendo o último, mas era o filho que ele amava muito. Bom, quando José já estava mais grandinho, Jacó deu para José uma túnica toda colorida e muito bonita. Uma túnica é tipo um casaco, assim. Eles colocavam por cima da roupa. Bom, essa túnica de José era muito especial. E os irmãos de José não gostaram do fato de José ter ganhado essa túnica do pai dele. Eles ficaram com inveja de José. O que é inveja? Inveja é quando a gente vê uma pessoa tendo uma coisa, a gente quer aquilo, mas a gente fica com raiva da pessoa porque ela tem e a gente não. Todos os dias a gente vai ver pessoas com coisas que a gente não tem, mas a gente não pode ficar chateado ou com raiva da pessoa por causa disso. Mas foi exatamente isso que os irmãos de José fizeram. Eles ficaram com raiva de José porque José tinha ganhado aquela túnica colorida e eles não. E um tempo depois, José teve um sonho. Nesse sonho, ele sonhava o seguinte: que ele estava no campo com os seus irmãos. Eles estavam amarrando feixes de trigo. Trigo era o que eles plantavam. E de repente, o feixe de trigo de José ficava em pé e os feixes de trigo dos seus irmãos se ajoelhavam diante de José. José era um adolescente nessa época. E quando ele teve esse sonho, ele foi correndo contar para os irmãos dele. E disse: Irmãos, irmãos, olha, eu tive um sonho. E aí ele contou o sonho para os irmãos. E os irmãos de José viraram para ele muito zangados e disseram assim: Você acha que você vai reinar sobre a gente? Você acha que você vai mandar na gente? Poxa, José, para com isso! E aí os irmãos de José ficaram com ainda mais raiva de José, porque eles não entenderam o sonho. E um tempo depois, José teve outro sonho. Nesse sonho, ele sonhava que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aí ele foi correndo e contou para o pai dele. E aí Jacó falou assim: José, você está falando o quê? Que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? E aí os irmãos de José cada vez mais tinham mais inveja de José. Porque José era um menino obediente. José era um menino que ajudava as pessoas. José era amado pelo seu pai. E os irmãos dele não gostavam disso. Até que um dia, quando José tinha 17 anos, os irmãos de José foram cuidar das ovelhas bem longe da casa do pai. E aí, o pai de José chamou ele e falou assim: Meu filho, eu vou te mandar lá onde seus irmãos estão para você ir lá ver como que eles estão, se aconteceu alguma coisa, se tá tudo bem. E José foi. Quando os irmãos de José viram José vindo,
Eles começaram a reclamar e a falar assim: "Ih, olha lá tá vindo o sonhador. E José que gosta de ter sonho. E o que a gente vai fazer com ele?" E aí os irmãos de José tomaram a seguinte decisão: vamos matar José. E aí eles tinham encontrado um poço que não tinha água mais. E Rúben falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos jogar José no poço. Aí a gente ensina uma lição para José e dá tudo e a gente não precisa fazer nada contra ele. Mas na verdade Rúben estava pensando assim: eles jogam José no poço e depois eu tiro José do poço e eu consigo salvar José dos meus irmãos, porque eles estão com muita raiva de José. Aí eles jogaram José no poço. E Rúben saiu para procurar uma corda para tirar José do poço. Só que enquanto Rúben estava procurando essa corda, apareceu um grupo de mercadores de escravos. E o que são escravos? Escravos são pessoas que trabalham e não recebem nada por isso. Porque todo mundo que trabalha recebe um salário para trabalhar. O escravo não. Ele trabalha de graça e ele trabalha dia e noite. É muito ruim. E aí os mercadores, que eram as pessoas que compravam e vendiam escravos, apareceram. E aí Judá tem a seguinte ideia: não vamos matar José, vamos vender José. A gente vende José como escravo e aí os nossos problemas acabaram. Porque a gente vende José, José vai para bem longe. Depois a gente conta alguma coisa pro nosso pai. A gente diz pro nosso pai que José foi morto, que algum animal do campo matou José. E a gente acaba com o nosso problema, que é José. E assim, os irmãos de José venderam ele para ser escravo. E os irmãos de José estavam tão fora de si que eles pegaram aquela túnica colorida de José, sujaram, levaram para o seu pai e mentiram, dizendo para Jacó que um animal selvagem havia matado José. E Jacó acreditou. E Jacó ficou muito triste, porque ele amava muito José. E aí, os mercadores que compraram José foram para o Egito. E lá no Egito, eles venderam José como escravo para Potifar, que era o comandante da guarda do rei. E assim, José se tornou escravo de Potifar no Egito. Bom, o que será que vai acontecer com José no Egito? José está muito triste, longe da sua família, longe dos seus pais. O que será que vai acontecer com José? A gente vai descobrir no próximo vídeo o que vai acontecer com José. E vamos conversar um pouquinho sobre os irmãos de José. Bom, eles tinham inveja de José, mas ter inveja é uma coisa muito feia. Eles não tinham motivo para ter inveja de José. José nunca tinha feito nada com eles. E mesmo se tivesse, ter inveja e ficar com raiva das pessoas não é uma coisa legal. Papai do céu não gosta disso. Sabe, Deus mandou a gente amar as pessoas, o próximo, como nós amamos a nós mesmos. E a não ficarmos com raiva das pessoas. E como eu disse antes, muitas vezes, às vezes a gente vai ver pessoas com coisas que a gente gostaria de ter. Com uma mochila, com um tênis, com uma roupa legal. Isso acontece com todo mundo. Mas a gente não pode ter inveja das outras crianças e das outras pessoas porque elas têm coisas que a gente não tem. A gente tem que ficar feliz porque elas conseguiram aquelas coisas. E se a gente quiser muito uma coisa, então o que a gente faz? A gente ora e pede a Deus. Ah, mas a gente às vezes não recebe.
É verdade. Mas porque ninguém nunca vai ter tudo o que quer. A gente não pode ter tudo o que quer, senão a gente não aprende. A gente fica mimado se a gente ganhar tudo que a gente quer. E os irmãos de José não conseguiram entender que não tinha problema nenhum José ter ganhado uma túnica colorida e eles não. Eles ficaram com raiva e isso levou eles a terem atitudes que não foram legais. Fizeram eles machucarem o irmão, fizeram eles venderem José como escravo. Poxa, eles agiram muito mal, não é? Então, quando a gente vê alguém com alguma coisa que a gente gostaria de ter e não tem, e começar a dar aquele sentimento assim, poxa, mas por que ele tem? A gente tem que parar e pedir a Deus para tirar aquele sentimento do nosso coração, para que a gente consiga ficar feliz porque os outros têm algumas coisas. Porque a gente também vai ter coisas que os outros querem. Às vezes, o nosso coleguinha tem uma mochila que a gente quer, mas ao mesmo tempo, a gente tem aquela caneta, aquele caderno que ele gostaria de ter. Então, na verdade, isso acontece com todo mundo. Então a gente não pode ficar com inveja, com raiva das pessoas, nem tomar atitudes como os irmãos de José tomaram. Aquelas atitudes foram muito feias. E aí, mais pra frente, a gente vai descobrir o que aconteceu com eles. Será que José ficou com muita raiva dos irmãos? A gente ficaria, né? Mas José era muito especial. José, ele era um garoto que ele tinha amor no seu coração e ele obedecia a Deus. Então, na próxima semana, a gente vai descobrir o que aconteceu com José e o que aconteceu com os irmãos de José. Vou adiantar que essa história tem um final muito feliz. Então, fiquem com a gente. Até a próxima. Um beijo. A paz do Senhor para todos. Até a nossa próxima lição.